E assim, em nível da estratégia revolucionária, o marxismo contribui para a superação de uma grande lacuna e da sua própria crise. Mas teve uma outra. Quando o reformismo da segunda transita rapidamente para o socialismo de guerra, ele liquida o movimento operário, ele liquida o movimento socialista, lançando trabalhadores contra trabalhadores. O marxismo vive a sua segunda grande crise. Entretanto, a partir não só da atitude de homens individualmente, como Liebknecht, mas também da ação determinada de alguns poucos partidos, como os sérvios, como os bolcheviques, em certa medida o partido italiano, o marxismo consegue fazer a crítica à Segunda Internacional, joga um papel decisivo na Revolução de Outubro, enquanto primeira crítica vitoriosa das armas ao mundo burguês, é parte para a formulação de uma nova estratégia. Hoje, nós vivemos uma outra crise. Mas quem diz que essa crise é terminal só pode ter duas visões. Ou bem acha que o marxismo é um dogma, é um conjunto de verdades eternas, e por isso adere ao dogma e, portanto, nega o marxismo enquanto corrente eminentemente crítica, humanista, revolucionária. Ou bem, ao invés de aderir ao dogma e, portanto, praticar o marxismo vulgar, economicista, escolástico, rompe dogmaticamente com o pretenso dogma. E aí passa a atacar o marxismo como se fosse a chave para a realização do processo de humanização do homem. Pois bem, nós devemos contrapor a essas concepções a firme decisão de afirmar o marxismo não como dogma para ele aderir e não como dogma para ele recusar. Para nós, o marxismo não é crítico como substância, como adjetivo ou como substantivo. Não se trata de um marxismo com crítica ou de um marxismo crítico. Trata-se de um marxismo com uma corrente intrínseca e essencialmente crítica, humanista e revolucionária. Nessa perspectiva, devemos ousar estabelecer um certo programa de atividade marxista no plano intelectual e político-prático. Em primeiro lugar, assumir o desafio de realizar a crítica às modernas formas da sociedade burguesa e do Estado burguês. Em segundo lugar, assumir com determinação e destemor a crítica às formações sociais falidas do leste e às tiranias burocráticas, e sobretudo às tiranias burocráticas que dentro delas se erigiram. Em terceiro lugar, sair em busca da imaginação perdida, resgatando os ideais emancipatórios e libertários do marxismo, sintetizados no ideal comunista. Em terceiro lugar, pensando numa concepção de socialismo que responda aos dilemas contemporâneos, não reformando o socialismo, não remendando o socialismo, como fazem os social-democratas. Não se trata de buscar um socialismo democrático,
como se pudesse haver um socialismo antidemocrático. Não se trata de procurar um socialismo com democracia, uma reforma, um remendo substantivo, digamos assim, como se pudesse haver um socialismo sem democracia. Não se trata, como quis Dubček, de procurar um socialismo com face humana, como se pudesse haver um socialismo com a face de algum animal selvagem. Trata-se de dizer, sim, que o conceito de socialismo é intrinsecamente, ou deve ser intrinsecamente, democrático, e, portanto, com democracia, humanista e também revolucionário. E, finalmente, um outro elemento de um programa intelectual: topar a briga com as correntes ditas socialistas que operam dentro do movimento socialista tentando desconstituí-lo. Eu me refiro ao socialismo da ordem, aquele socialismo que filosoficamente pode ser definido como socialismo ético subjetivo, aquele socialismo que ideologicamente pode ser definido como socialismo liberal, aquele socialismo que politicamente pode e deve ser definido como socialismo reformista. E nesta oportunidade, eu gostaria de aproveitar alguns minutos que me faltam para tecer alguns comentários sobre os principais expoentes desse tipo de socialismo. O espírito provinciano de muitos companheiros não lhes permite elaborar de maneira autônoma e independente, com base na experiência não só da luta dos trabalhadores em âmbito internacional, mas da rica experiência do proletariado brasileiro e desses 10 anos de Partido dos Trabalhadores, 10 anos de PT. Em função disso, os seus referenciais estão na abstração que chamam de civilização ocidental. 3 grandes teóricos balizam essas concepções hoje. O primeiro deles é Agnes Heller, ex-marxista, marxista de formação, lukáciana na origem, mas que transitou para o que ela chama de pós-marxismo. Agnes Heller procura formular um conceito de socialismo e uma ideia e um programa de transformação fundada exclusivamente na teoria dos esclarecimentos, ou na necessidade subjetiva, digamos assim. Em função disso, estabelece como parâmetro da luta pelo socialismo não a luta de classes, não a luta dos trabalhadores, não a luta dos homens reais, como dizia Marx, mas sim princípios ou imperativos, digamos, melhor, para ficarmos fiéis à conceituação kantiana que perpassa a obra de Agnes Heller, imperativos éticos ditos universais. Seriam a liberdade abstrata e a vida em abstrato. Nessa perspectiva, Agnes Heller informa ao socialismo liberal brasileiro que a política é um mero subproduto da ética, é a mera realização da moral, e que, portanto, é apenas a realização dos atores individuais, caindo numa posição individualista que dissolve os sujeitos coletivos e dissolve, em particular, o papel do proletariado, dos trabalhadores. O segundo autor da moda
Habermas, que, com um contato íntimo com a sociologia sistêmica norte-americana, com o funcionalismo, nos afirma ou nos informa e nos vem dizer que não tem mais sentido falar em estratégia e nem em teleologia. E que vamos alcançar o socialismo através de uma pragmática moral, ou do consenso universal construído pela intersubjetividade dos indivíduos, com base na luta de classes, pergunto eu, não, na hermenêutica, na discussão sobre o significado das palavras, dos signos. Porque o problema fundamental é que os homens não conseguem se entender. Nesse sentido, a pragmática moral e o consenso como fundamento da política estabelece a colaboração de classes, a conciliação como norma dos socialistas. E, finalmente, um outro autor, Castoriadis, que foi marxista e revolucionário na juventude, até mesmo numa certa parte da sua maturidade, e que hoje nos vem dizer que o socialismo não é fruto da luta de classes, e sim da imaginação radical, da imaginação, como ele diz, indeterminada, chegando ao ponto de tomar o partido de Heidegger contra Kant, alegando que a crítica da razão pura não estabeleceu a autonomia absoluta da imaginação humana, da invenção humana. Castoriadis, fundado na ideia de que a política é uma mera invenção, uma mera imaginação, rompe os elos da luta pelo socialismo com a sociedade burguesa dentro da qual opera, com a luta de classes que formula o seu quadro mais geral. E, em nome desses pensamentos, os socialistas liberais vêm nos dizer que defendem a modernidade. Mas, para eles, a modernidade é a repetição das modas. É o culto ao happening, ao acontecendo, aquilo que se desenvolve num momento determinado. Porque tudo aquilo que foge do happening, do acontecendo, é um dogma. A verdade seria captar o acontecendo e não estabelecer os nexos entre os conceitos e o real. Ora, podemos chamar isso de modernidade? Isso é pós-modernidade, segundo o conceito corrente. Contra a pós-modernidade, que dissolve a razão, que promove o irracionalismo, que dissolve a estratégia e a capacidade do homem de elaborar projetos e realizá-los, a teleologia, que prega que a história é um processo meramente contingente de atos contingentes, sem nenhuma lógica que a ligue aos homens reais, à sociedade humana real, que, enfim, procura dissolver o sujeito revolucionário contra esse pós-modernismo que se introjetou no socialismo